Tem que acertar. Eu 25. Ih, rapaz. Mateus 24. Irmão, Adolfo acertou. Eu tenho que pagar agora o bombom que eu levei uma caixinha para o Kleber, outra caixa para a Armanivete, outra caixa para o Adolfo, umas 10 caixas para o irmão Luiz. Mateus 24, amados, do versículo 29 ao versículo 35. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Nós temos, nas últimas 3 semanas, estudado Mateus 24. E Mateus 24 é um desafio muito grande. Porque você está falando de novos tempos, é um sermão profético. Tem várias interpretações, algumas conflitantes. Uma disputa com a outra, qual que tem a verdade. E como eu já falei antes, ocorre em Mateus 24, que é Marcos 13, Lucas 21, ocorre sempre uma coisa com todos nós, que é a nossa curiosidade pelas coisas mais mirabolantes. E a gente acaba não notando aquilo que realmente é relevante. Então, quando você estuda, e olha, irmãos, eu acompanho livros de escatologia, é uma matéria que eu não gosto. Eu acho que Cristo vai voltar do jeito que Ele quer voltar. Não adianta ficar tentando dizer para Ele, Jesus vai voltar assim, no passado. Ele sabe o que Ele vai fazer. A minha obrigação é continuar seguindo Ele. Então, eu vejo livros de escatologia, gente falando que vai ser de um jeito, que vai ser do outro. E, gente, o que eu mais vejo são pessoas tentando causar medo. Eu tenho um livro muito antigo chamado A Agonia do Planeta Terra, do Hal Lindsey. E ele publicou esse livro, o mundo vai acabar. E vai ter o anticristo. E vai acontecer uma guerra nuclear. E isso, e aquilo. E aí ele ganhou milhões com esse livro. E o que ele fez? Aplicou o dinheiro da Bolsa de Valores. Aí você fala, por que se o mundo vai acabar, por que ele fez isso? Por que não deu dinheiro para as igrejas, para a evangelização? Né? Recentemente tem um outro rapaz, Daniel Lopes, que é pastor da igreja Bola de Neve. Então, ele tem vídeos na internet, agora é a internet, né? Então, ele é um rapaz bom, gosto dele, não é herege, né? Mas eu também acho engraçado. Ele vem, olha, agora o Trump invadiu o Irã. E depois o Trump vai vir para cima do Brasil. E aí vai ter uma terceira guerra mundial. E aí não sei o quê. E todo mundo fica apavorado. Aí ele fala o quê? Então, compre o meu curso para você aprender a sobreviver no final do mundo. Eu já tenho a Bíblia. Eu já tenho a Bíblia. Não é Apocalipse zumbi. Né? Então, tem toda essa questão. Quem será o anticristo? É o Putin. Será que vai ter um terceiro templo lá em Israel? Será que os judeus vão voltar para sacrifício? Então tem todo esse lado mais assustador, que mais chama atenção. Então, quando eu entro em Mateus 24, é um desafio por causa dessas questões. Mas aí o que eu tenho dito para vocês nas últimas 3 semanas é: vamos nos concentrar no essencial. Essas questões chamam a atenção. Agora está aparecendo um rapaz dizendo aí que esses discos voadores, até o Daniel Lopes também está falando isso, que aqueles aliens que aparecem, aquela abdução de pessoas, que na verdade são tudo demônios. O ET de Varginha, na verdade, era um demônio. Então, tem todo o rebuliço em cima disso. E isso tem a ver com o fim do mundo. Uau! Essa semana mesmo que o Trump falou que vai liberar lá os vídeos dos ETs, perguntaram, está todo mundo, agora é o fim do mundo, né? Irmãos, primeira coisa, calma. Mateus 24 é um desafio, sim. Nós, a Igreja Batista Maranata, tem a sua visão de como as coisas vão acontecer. Nós cremos numa tribulação, nós cremos numa grande tribulação, nós cremos no arrebatamento da igreja antes dessa grande tribulação.
Nós cremos em Cristo voltando para iniciar o milênio. Essa é a doutrina que nós acreditamos. Se você conversar com alguém da presbiteriana, ele vai ter uma outra visão. E está tudo bem. É a visão deles. Não é porque eles pensam diferente de nós que nós precisamos criar barreiras. Só temos que entender que nós temos o nosso modo de crer, temos as nossas razões e eles as deles. E está tudo bem. Mas nesse momento aqui, o foco meu, quando eu falo em Mateus 24, é trabalhar outras questões. Outras questões mais sutis, que passam às vezes despercebidas. Então, por exemplo, quando eu preguei, quando eu comecei a falar com vocês de Mateus 24, eu disse que Mateus 24 se divide em 4 blocos de ensinos. O primeiro vai do versículo 1 até o 14, em que Jesus explica o quê? Quando é que vai ocorrer a volta de Cristo. Ele dá uma introdução geral. Porque a pergunta que os discípulos fazem para ele são 2, na verdade. Quando é que o templo vai ser destruído? E quando é que o Senhor vai voltar? Qual o sinal da tua volta? Então, de 1 a 14 é a introdução geral. De 15 até o 28 é Jesus falando da destruição do templo. E de 29 até o final aqui, aí ele está falando então da volta dele. E em cada bloco ele vai dando instruções. Então, no primeiro bloco, quando ele fala de instrução geral, ele fala o quê? Vão vir falsos messias. E eles vão enganar muitas pessoas. Tem um grupo que eu não sabia que era da Maranata, né? Depois que eu fiquei sabendo que era da Maranata, né? Que é aquele grupo de refúgio, lugar de refúgio. Né? Eu achava que era de um outro grupo de pessoas, mas era Maranata, agora Deus fez esse trabalho. E tem uma pessoa que sempre coloca lá a oração do bispo Bruno Leonardo. Deve ser uma irmã valorosa do Senhor, louvado seja Deus pela vida dela, não tem nada contra ela, nem conheço ela. Mas o bispo Bruno Leonardo é alguém que você tem que ficar atento. Porque ele já está caminhando meio que fora da centralidade do Evangelho. O mesmo ocorre com o Edir Macedo. O mesmo ocorre com o chapelão lá ao volta do Rio de Santiago. Até um que eu gostava, que é muito fofinho, que é o da Graça, sabe o que é? O R.S. Soares. Até ele, que eu acho um cara delicado, fofinho, até ele caminha meio por fora da verdade do Evangelho. Que é a salvação pela fé, que é o fato de que obras não levam à salvação, não produz santidade, que é o fato de que Deus não está interessado no seu dinheiro, mas na sua vida de santidade. Então, se esses homens conseguem enganar milhões de pessoas, e enganam, gente, enganam. Muito mais quando vier o anticristo. Mas ele vai enganar quem não se preparou. A segunda coisa que fala na primeira parte é que haverão guerras e rumores de guerras. Mas aí tem uma coisa interessante que Jesus fala. Haverão guerras, rumores de guerras, haverão terremotos em vários lugares e fome em vários lugares. Mas isso não é sinal do fim do mundo. Isso simplesmente é uma coisa que vai acompanhar vocês agora, desde a minha morte e ressurreição até a minha volta futura. Então, quando teve aquele terremoto em 2004 na Indonésia, aquele tsunami gigantesco, todo mundo falou, meu Deus, será que agora isso volta? Não, aquilo não é sinal do fim do mundo, é apenas o início das dores. E essa expressão início das dores, para quem é mulher, hoje em dia quase nenhuma mulher faz parto natural, né? Eu contei para vocês que a minha cunhada, Silvinha, ela queria fazer parto natural. Ela foi internada no hospital de Feira, que só fazia parto natural, só que ela não teve dilatação. Ela ficou 16 horas sentindo dor, sem parar, sem parar. A hora que as freiras viram que ela ia morrer de dor, falaram assim, não tem jeito, tem que ter cesárea. Hoje em dia não é muito comum fazer o parto natural, mas para quem passou pelo processo, você sabe como é que funciona. Contrações, e vai aumentando, e vai aumentando.
faz essa criança nascer logo. Porque você não sabe que hora que ela vai nascer. Pode ser a dor agora e ela nascer daqui a 5 minutos. Eu tive uma colega no banco que ela sentiu a primeira contração. Uma pontinha assim. Ela entrou no carro, falou, vou no hospital ver o que está acontecendo. Não era uma contração, uma cólica, era uma pontinha de dor. Ela entrou no carro, ligou, o carro saiu. No meio do caminho, deu a luz. Aí ela parou o carro, abriu a porta, pediu socorro, aí veio o SAMU, né? Rompeu a bolsa do carro, certo? Então, as dores não quer dizer que, ó, comecei a ter contração agora, vai nascer daqui a 1 minuto, daqui a meia hora. Como aconteceu com a minha sobrinha, com a minha cunhada, pode ser 16 horas. Então, quando Jesus usa essa expressão, terremotos, guerras aqui perto, não, você vai falar. Vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerra. Então é guerra aqui perto, é guerra lá longe, é terremoto aqui, é terremoto lá longe, é fome aqui, é fome lá longe. Mas isso não é o sinal do fim, é só o começo das coisas. Quando é que as coisas começam a ficar um pouco mais apertadas? Quando você for perseguido por sua fé em Jesus. Eu estava vendo um filme em casa esse tempo atrás, e era da década de 90. É um filme muito engraçado. É a respeito de um professor que ele nunca casou, ele tem uma noiva lá de 20 anos, e o boato na cidade é: ele é ou não é gay? E ele nega o tempo todo. No fim do filme, você descobre que ele realmente era gay. E é uma tragédia na cidade. É uma comédia muito engraçada. Mas assistindo esse filme, eu notei uma coisa muito interessante. Na década de 90, gay era uma coisa feia. Gay era uma coisa vergonhosa. 20 anos depois, agora, gay se tornou o quê? Um motivo de orgulho. Em 20 anos, menos, a cultura mudou da rejeição para os gays para a aceitação. Até para o elogio. Vocês não têm ideia de quantos gays estão no YouTube agora fazendo vídeos de decoração, de culinária, de receitas, de compras da Shopee. Eles viraram um novo modelo do mercado. E por que eu estou falando isso? Porque a cabeça do mundo muda muito rápido. Então, hoje, nós evangélicos somos olhados não com raiva, com desconfiança, mas como aquele povinho chato. Aquele povinho que não bebe, não fuma, né? Até dá uma risadinha dos gays, mas não aceita na igreja. Aquele povinho caipira, medíocre. Gente, isso pode mudar em 2, 3 anos. Quando eu comecei a vir aqui na Maranata, eu me lembro que numa pregação eu falei assim: se você quiser tomar a vacina, tome. Se você não quiser tomar, não tome. E está tudo bem, cada um faz o que achar melhor. Por quê? Porque em 2020, as pessoas estavam querendo pegar outras pessoas na rua e bater. Você tomou vacina? Não. Lembra que estava aquela tensão? De uma hora para outra, a família estava brigando porque alguém não quis tomar vacina e o outro quis. Se você falasse em ivermectina, você apanhava. Vocês percebem? Hoje ninguém lembra disso. Eu estou falando isso para vocês porque o mundo, de uma hora para outra, se a televisão começar a falar isso, se os jornais começarem a falar isso, daqui a 15 dias eles vão começar a espancar a crente na rua. É rápido. É rápido. Não é tão demorado assim. Então, o primeiro sinal realmente de que Cristo está bem perto de chegar é quando nós começarmos a ser perseguidos por causa do nome de Jesus. O segundo sinal que realmente Cristo está às portas é quando nós, além de perseguidos, começarmos a sermos traídos pelos nossos parentes.
Porque pai vai entregar filho, filho vai denunciar pai, irmão vai denunciar irmão. Gente que era da própria igreja vai começar a nos acusar. Então, não é os terremotos, não é guerras, não é fome. Isso é só o começo, que aliás já começou. O que você tem que ficar atento também não é os falsos cristos, que vão enganar um monte de gente. Na Rússia, o ano passado, prenderam o Messias, lá na Sibéria. Ele falou que era a reencarnação de Jesus, montou uma comunidade lá com mais de 3.000 pessoas, se não me engano. O Henrique Cristo está aqui em Curitiba ainda, não sei. E tem gente que segue ele. E tem gente que dá dinheiro para ele. Então, o sinal realmente que vai começar a ficar feia a coisa, mas é só o começo. É só uma contração um pouco mais forte. É a perseguição que nós vamos passar por sermos seguidores de Jesus. Isso não é a grande tribulação, isso é a tribulação. E as traições que vamos passar. E o último sinal que realmente, mas esse sinal você não vai conseguir notar, é que o Evangelho vai ser pregado no final com todo mundo. No versículo 14, Jesus diz isso. E esse Evangelho será pregado em todo mundo para testemunho, não para conversão. Aí então virá o fim. O que Jesus quer falar com isso é que as pessoas vão ver na televisão crentes sendo mortos, presos, perseguidos. A própria internet, a própria YouTube vai ajudar a propagar a mensagem do Evangelho. E aí, sem que você perceba, a última alma que nunca ouviu falar de Jesus vai ficar sabendo de Jesus. E aí acabou. Não é que o mundo todo vai se converter, é que o mundo todo vai saber quem é Jesus. O que ele fez na cruz. E por que esse povo que segue a Jesus está sendo perseguido. É para testemunho. Esse é o plano básico. Tem ainda o milênio, tem ainda a grande tribulação, tem o arrebatamento, tem o anticristo, tem tudo aí. Mas dentro desse plano básico, o que Jesus nos alerta é, primeiro, não tenha medo. É só o começo das coisas. A segunda coisa que Jesus nos fala é não se escandalizem. Porque muitos irmãos em Cristo vendo a corrupção de pastores, de padres, de cristãos. Muitos irmãos em Cristo, sofrendo perseguições, vão acabar desanimando da fé. Muitos irmãos em Cristo, vendo que o amor de muitos, vendo a iniquidade, vai deixar o seu amor se esfriar. Então a primeira coisa que Jesus fala é, não tenha medo. Essas coisas têm que acontecer. Mas vocês estão guardados por mim. Segunda coisa é, não desanime. Não desvie da fé. Porque eu ainda estou no controle de tudo. Então não desista, continue. Mesmo apanhando, mesmo sendo perseguido, continue, não tenha medo. Entra aquilo que eu falei agora da aula da escola dominical, nem um fio da sua cabeça, nem um fio de cabelo da sua cabeça vai cair se ele não quiser. Dentro desse contexto mesmo, é que Jesus fala em Marcos, depois vai vir em Lucas, que não se preocupe a hora que você for preso, levado da presença de juízes. Não se preocupe com o que você vai ter que falar, porque o Espírito Santo na hora vai te instruir. Então, primeira coisa em Mateus 24, não tenha medo. Segunda coisa, não desanime. Não deixe a iniquidade dentro da própria igreja fazer com que você se desvie, fazer com que o seu coração se esfrie. Continue amando a Deus sobre todas as coisas, continue amando ao próximo como a você mesmo. A terceira coisa que Jesus nos ensina é cuidado. Vigie. Vigiar é olhar com atenção. E o cuidado aqui é estude a palavra. Para que você não seja enganado. Porque o anticristo, porque os falsos profetas, porque os falsos messias, eles vão vir não para enganar o mundo. Eles vão vir para tentar enganar quem já é de Jesus. Quem já é seguidor do Senhor. E quem não tiver conhecimento bíblico, quem não estiver preparado, vai ser enganado.
Eu vi uma reportagem essa semana, eu dei muita risada. Um repórter falou que as igrejas neopentecostais estão perdendo muito membros por causa do tigrinho. Eu falei, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Aí o cara está explicando que muitas pessoas que vão na Universal, na Graça, eles vão lá para fazer negócio com Deus. Eles não estão querendo santidade, salvação. Eles vão lá naquela ideia, bom, se eu der R$100 de dízimo, Deus vai me dar um emprego bom semana que vem. Eles vão com essa lógica. Então eles chegam lá e falam assim, puxa vida, em vez de eu gastar dinheiro com o pastor aqui, que nem sempre tem retorno, porque agora que eu não recebo, o pastor fala o quê? Você não teve fé. Você vai ao Universal, dá R$100 lá, para arrumar um emprego semana que vem. O emprego não vem, o pastor fala, não, a culpa é sua. Porque você não teve fé. Então o que ele faz? Vou jogar um tigrinho. Então eles estão perdendo o público. Porque o tigrinho agora concorre para essas igrejas neopentecostais. Mas o interessante nisso, sabe o que é? É que as pessoas que vão ser enganadas são aquelas que queriam enganar. Quando Paulo fala em 2 Coríntios, eu sempre cito esse texto na hora aqui da oferta. Quando Paulo fala assim, olha, cada um contribua de acordo com aquilo que definiu no seu coração. Não por obrigação e nem por ganância, mas com alegria. Ou seja, eu estou dando por amor, não porque eu sou obrigado a dar. E nem por ganância. O que é? Eu vou dar o dízimo de 100 para receber 1000 de volta. Então as pessoas que vão ser enganadas são as pessoas que na verdade não estavam com sinceridade, que não caminhavam com Jesus com verdadeira sinceridade. Lembra daquela história que Jesus multiplica os pães? E ele vai embora, passa o dia seguinte, o povo vai atrás dele e fala, Jesus, o senhor estava lá com nós no meio do mato, agora já está aqui, o que aconteceu? Aí Jesus fala, olha, eu sei que vocês estão vindo atrás de mim, não por causa das minhas palavras, mas porque eu multipliquei os pães. Vocês querem comer, não querem me seguir. Aí ele fala, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Aí eles ficam escandalizados e vão embora. É quando Jesus vira para Pedro e fala, você também quer ir embora? Ele fala, Jesus, esse discurso é duro, é muito duro, mas só tu tem palavras de vida eterna. Então, as pessoas que serão enganadas são aquelas que não vigiaram, que não estudaram, que não se prepararam para isso. Vão ser levadas pelo redemoinho do tempo, do dia a dia, e vão ser enganadas. A penúltima coisa que Jesus fala é, orem. Nesse segundo trecho, que vai do 14 ao 28, Jesus fala o seguinte, ore para que a sua fuga não ocorra no inverno. Ore para que a sua fuga não ocorra no sábado. Eu tenho dó das mães que têm filhos pequenos ou daquelas que estiverem grávidas. Por isso, orem. O que Jesus está dizendo? Está tudo pré-determinado por Deus. Como vai acontecer ou como vai deixar de acontecer. Mas mesmo assim, há espaço para a oração. A oração muda as coisas. A oração muda a realidade ao seu redor. Muito pode o justo pela sua oração. Ore, nunca deixe de orar. E finalmente a última coisa que Jesus fala em todo o capítulo 24. Persista. Persista. Apocalipse repete muito essa frase. Aquele que permanecer até o fim, dar-lhe a coroa da vida. Aquele que perseverar, dar-lhe a coroa da vida. Aquele que perseverar, eu vou dar para ele uma pedrinha branca com um novo nome escrito. E aqui o pessoal que gosta de academia, irmão João, irmã Marilda, Kleber, irmã Aline, e também agora a irmã Neuza para a irmã Vera, quem gosta de academia sabe, não é ir hoje lá e fazer 10 horas de exercício. É ir todo dia e fazer 1 hora. Todo dia 1 hora. Ou seja, não adianta nada você subir um monte hoje,
passar 10 horas em oração e jejum, e amanhã jogar fora. Pessoas que são viciadas em droga, a gente falou aqui no começo do culto, viciados em droga tem muito essa impulsividade. Eu estava falando sobre isso quarta-feira, domingo passado, não lembro, né? Isso, do Rodrigo. Né? Falamos do Juliano também. Que ficou um mês sem mexer com droga, já acha que é o cara mais forte do mundo. Eu consigo. Eu posso ir embora porque eu não vou cair. O Marcelo também, o irmão, o Fabiano. Não! Não, olha, eu tenho um som do Senhor aqui, eu estou poderoso. Se eu for agora na porta do inferno e pregar, é capaz de capeta se converter. Aí ele chega na esquina e já cai na droga de novo. Ou seja, eles não têm persistência. Eles não resistem. Eles não têm resiliência. Então o que Jesus ensina ao longo de todas as primeiras e segunda parte de Mateus 24 é: não tenha medo, está tudo sob meu controle. Segundo, não desanime, não se escandalize, não desvie. Terceiro, cuidado, estude, medite na palavra, se prepare. O diabo é tão esperto que o texto fala, o diabo é tão esperto que, se fosse possível, ele enganaria até os escolhidos. Não vai enganar porque os escolhidos têm o Espírito Santo e os escolhidos estão meditando na palavra. Mas o diabo é esperto. Como diz um amigo meu, vocês conhecem a história, o diabo é besta, mas ele é burro. Burro ele não é. E finalmente ele fala, orem. E com tudo isso, persistam. É a partir desse ponto que entra o texto de hoje. E eu vou ser muito breve, porque aqui não tem muito o que enrolar. Leia comigo, né, então. Versículo 29 ao 35. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando os ramos se renovam, as suas folhas começam a brotar. Vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Irmão, nesse trecho, você fica sabendo então que ainda vai haver uma outra tribulação. No versículo 14, Jesus está descrevendo a queda do templo de Jerusalém no ano 70. É uma profecia de Jesus. Em 33, depois do nascimento de Cristo, ele está prevendo, olha, um dia, quando você vir Jerusalém cercada de exércitos, o abominável da desolação, fujam, vão embora, porque chegou o fim de Jerusalém. E isso aconteceu no ano 70. Roma invadiu, destruiu o templo, roubou os tesouros, botou fogo em tudo, levou milhares de judeus como escravos, matou outros milhares de judeus. E os cristãos que viviam em Jerusalém nessa época, sabendo dessa profecia de Jesus, fugiram e se salvaram. Mas agora, olha o versículo 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol vai se escurecer e Cristo vai vir. Isso já aconteceu? Não. Então esse texto está deixando claro para nós que virá ainda uma outra grande tribulação. Virá ainda um outro grande sofrimento sobre a terra, em que nós seremos perseguidos, nós seremos traídos. E antes de se iniciar a grande tribulação, quando o anticristo vai se manifestar, Paulo fala disso em 2 Tessalonicenses, aí a igreja vai ser retirada. Mas a gente tem um caminho de lutas
a enfrentar. Mas o que eu quero que você entenda aqui é que, lembra que no texto anterior fala assim: se eles disserem que Cristo está no deserto, não vá. Se disserem que Ele está dentro da casa, não entre lá. Existe uma ideia em algumas igrejas de uma volta secreta de Cristo. E o que Jesus está falando aqui é o seguinte: quando eu voltar, o mundo vai ser abalado. Não haverá dúvidas. Se você for agora para Lucas, capítulo 21, fala que o mar vai esbravejar, o céu vai se atrapalhar, estrelas vão cair do céu, o sol vai deixar de brilhar. O que Cristo está dizendo é que quando Ele voltar, a volta dele será tão impactante que ninguém terá dúvida dessa volta. Quando Ele voltar, a volta dele será tão assustadora, será vista pelo mundo todo. O mundo todo vai ver. E o mundo todo vai chorar. O mundo todo vai lamentar. Porque saberão que Cristo voltou. Saberão que eles estavam errados. Saberão que a condenação chegou. E em Marcos, Jesus fala o seguinte: levantai, quando vocês virem esses trondos do céu. Porque, irmãos, entenda uma coisa: não vai ter um grande sinal no céu e depois de 2 dias Jesus chega. Quando você vê esse estrondo no céu, esse alarido no céu, o sinal do Messias, logo em seguida já é o arrebatamento. Logo em seguida já é o fim. Então Jesus em Marcos fala o quê? Quando você vir isso, levante a sua cabeça e saiba que o seu livramento está próximo. É isso que está aqui. Agora, o que tem para nós hoje que realmente é válido, que realmente é importante? Abre em Lucas capítulo 21. Lucas 21, versículo 34. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Meu irmão, minha irmã, aqui ninguém vive em bebedeiras. Aqui ninguém vive em libertinagem. Um pastor perguntou para mim assim: Pastor Paulo, como é que está a tua luta lá na Maranata? Eu falei: irmão, está uma benção. Eu sou um pastor privilegiado. Ele falou: por quê? Não tem jovens na igreja. Eu não tenho problema com o jovem drogado. Eu não tenho problema com o guitarrista do grupo de louvor brigando com o baterista. Eu não tenho problema de adultério. O meu maior desafio é conseguir manter o povo acordado, porque eu falo demais. Né? É de Deus, sabe? Irmãos, na Maranata e em igrejas evangélicas, nós não corremos o risco de cairmos em libertinagens, de esquecermos da volta de Cristo. Nós não corremos o risco de cairmos aqui em bebedeiras e nos esquecermos de Cristo. Mas tem uma coisa que nós corremos esse risco. Cuidado, não sobrecarregue seu coração de libertinagem, de bebedeira e de ansiedade. A gente, se você vacilar por um segundo, você é tomado por preocupações.
Vocês acham que eu estou confortável com essa dor no dente aqui? Então é inevitável que uma hora ou outra eu esqueça de Bíblia, de igreja, e fique pensando, como é que eu vou resolver isso aqui? É inevitável que uma hora ou outra o irmão Adolfo fique preocupado com a Claudete. Meu Deus, como é que eu vou resolver isso aqui? É inevitável que uma hora ou outra a Regiane fique preocupada com o Daniel, com a Bia, com o Kleber. É inevitável uma hora ou outra que o irmão João fique preocupado com a Marilda, com o filho que mora em Portugal, com o Filipinho que agora mora na roça. As preocupações do dia a dia, elas vão tomando conta da gente, sem que a gente perceba. Você deixa de pensar em Cristo, porque você está sendo levado pela preocupação do dia a dia, pela ansiedade do dia a dia. E como é que você cai nesse laço? Quando você não medita em Mateus capítulo 5. Repare que a palavra aqui em Lucas é a mesma de Mateus capítulo 5. Aqui, Lucas, Jesus, por meio da boca de Lucas, da pena de Lucas, está dizendo o seguinte: não deixe que a ansiedade da vida sobrecarregue o seu coração e você fique distraído e seja pego de surpresa. Porque esse dia vai vir sobre todo mundo. E você é pego pela ansiedade da vida quando você não medita em Mateus capítulo 5, quando Jesus fala: por que andais ansiosos com o que haveis de comer, beber e vestir? Por que você está ansioso com a sua vida? Acaso na sua preocupação você pode aumentar 1 metro a mais de vida, 1 dia a mais de vida? O que a sua preocupação pode mudar em relação aos seus problemas? Nada. Como já vi um psicólogo falar uma vez, ficar preocupado é tentar resolver um problema mastigando um chiclete. Não resolve nada. Você busca soluções. Mas antes de buscar soluções, você dobra o joelho e fala: Senhor, me mostra o caminho. E descansa em Deus. E descansa nele. Senhor, eu não sei o que fazer com a Aldaísa. Estou preocupado com ela. Me mostra a solução, me mostra o caminho, toma conta dessa situação. Senhor, eu não sei como vou resolver isso aqui, estou colocando nas tuas mãos. Se você não faz isso todos os dias, se você não faz um mapeamento das suas preocupações, quem veio aqui no culto de quarta-feira sabe disso, eu falei, mapeia aí, na tua vida, o que tira de você a sua paz, a sua alegria. O que tira de você a sua satisfação em Cristo? O que é? Anote. Pegue um caderno, descubra, para que você possa orar sobre isso. Porque na medida em que eu deixo de fazer isso, é inevitável que as preocupações do dia a dia tomem conta de mim. E aí você vai se ver que nem Marta e Maria. Uma falou o quê? Está sujo, que se dane a sujeira. Jesus está aqui, quero ouvir o que ele tem para me ensinar. A outra, preocupada com o dia a dia, falou: olha, Jesus está aqui, eu tenho que deixar a casa limpa. E não aprendeu nada com Jesus. Então, no encerramento dessa parte de Mateus capítulo 24, a mensagem mais poderosa que você tem que guardar no seu coração não é quando vai ocorrer o arrebatamento, ou a igreja vai passar ou não vai passar pela tribulação, ou quem é o anticristo. A mensagem mais importante aqui é: não sobrecarregue o seu coração com as preocupações da vida, porque senão você vai ser pego de surpresa. Eu conheço uma pessoa, irmão em Cristo, uma pessoa de Deus, uma pessoa que eu admiro muito, um grande profissional, um homem assim que é um bom pai, bom marido, um profissional dedicado, executivo de alto nível. E você vai conversar com ele na casa dele,
ele está com o computador trabalhando. Ele te atende bem, ele te abraça e fala, cara, relaxa aí, conversa com o pessoal, daqui a pouco eu vou lá. A filha chega, oi filha, tudo bom? Deus te abençoe, você precisa. Não, tudo bom, não vai lá que eu estou trabalhando. A ansiedade da vida está sobrecarregando o coração dele. E isso ocorre com todos nós. Não é porque você é mais santo ou menos santo. É simplesmente porque você não está meditando em Mateus capítulo 5. E essa meditação envolve fé. Eu vou relacionar os meus problemas. Eu vou orar entregando eles a Deus. E vou descansar em Deus. Porque Ele vai tomar conta. Quanto a mim, eu vou me preparar para a volta de Cristo. Quanto a mim, eu vou me preparar para o retorno dele. Então isso envolve o quê? Orar. Orar todo dia. Ou seja, persistência. E orar com fé. Se Mateus 24 tem uma lição para nos dar hoje, a principal delas é persistência. Diariamente entregue ao Senhor aquilo que te incomoda. Diariamente se vigie para que você não seja sobrecarregado com as ansiedades da vida. Diariamente, persistentemente, ore com fé. Não tenha medo. Não desanime. Persista. Tenha cuidado. Essa é a mensagem de Mateus 24, mais importante para nós. Que é o que eu quero que vocês levem no coração de vocês para os seus lares. Amém? Amém. Abaixe sua cabeça para a luz com o nosso Deus e Pai. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai,